capítulo, meus irmãos, 17. E nós vamos agora, meus irmãos, meditar ali no verso 21, que diz assim, irmãos: Yeshua falando com o Pai, louvado seja Deus. Yeshua HaMashiach falando com o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que tens amado a eles, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos, eu passei ontem uma mensagem para os irmãos no grupo, falando sobre os 5 estágios da alma. E nós vamos retomar esse tema, meus irmãos, e ver vários exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dos 5 estágios da alma. E nós temos que ver qual estágio que nós estamos, meus irmãos, de acordo com a nossa prática. Amém? Então vamos ver aqui os 5 estágios da alma. Relembrando, meus irmãos, que nós falamos com os irmãos sobre os 5 estágios da alma. O primeiro estágio é o Nefesh, como os irmãos podem observar aí, amém? O Nefesh, ele é a alma vital, a alma animal, está relacionado ao corpo físico e às funções biológicas, representa os instintos básicos, como fome, sede e emoções primárias. Esse nível está presente em todos os seres vivos, amém? Então, irmãos, a Nefesh, então, irmãos, voltando aqui, irmãos, 5 estágios da alma, nós já lemos ali os versículos, e nós vemos que o primeiro estágio é o Nefesh, amém? Que está presente em todos os seres vivos. Então, até a gente vê ali no livro de Apocalipse, capítulo 16, que quando cai, né, uma das 7 taças da ilha derramada, e morre toda a alma vivente nos mares. Ali refere-se a todos os animais. Amém? Então, essa alma ali que se refere ao livro de Apocalipse, por exemplo, é um Nefesh. Amém? É uma alma que todos os animais têm. Depois, o segundo nível, já é um nível voltado começa com os seres humanos, que é o Ruach, que é o espírito emocional, ligado às emoções, moralidade e caráter. É o nível que diferencia os seres humanos dos animais. Relaciona-se à capacidade de tomar decisões baseadas em valores e sentimentos. Então, irmão, quando você está tomando uma decisão baseada em uma racionalidade, em valores ou sentimentos, você está utilizando o nível Ruach. Bem, depois você tem um terceiro nível, que é a Neshama, que é a alma intelectual. Esse nível da consciência e do pensamento elevado, relacionada à busca pela espiritualidade e pela verdade. Permite a conexão com Deus. Você veja bem que aqui já faz uma diferença. Permite a conexão com Deus por meio da sabedoria e do estudo da Torá. Quando nós estudamos a palavra de Deus e nos conectamos com Deus através desse estudo e também pela sabedoria, nós estamos ali desenvolvendo o nível Neshama. O quarto nível, meus irmãos, é o nível Raya, que é a alma viva superior. É um nível transcendental da alma que conecta o ser humano à divindade, associada à intuição espiritual, à experiência mística. Amém? Quando você, eu, falamos em línguas estranhas, quando nós temos alguma revelação de Deus, nós estamos ali experimentando o nível Raya, raramente acessada no dia a dia, mas alcançada por meio de estados elevados de consciência. Então, esse também é um nível permitido aqui na Terra. Já o quinto nível, meus irmãos, o quinto nível é o Yeridá, chamado centelha divina. Esse é o nível mais elevado da alma. É a união absoluta com Deus.
representa a parte da alma que nunca se separa do Criador. É a essência da alma judaica, é a fonte da conexão com o infinito. Esse nível Yeridá, meus irmãos, nenhuma das pessoas atinge aqui na Terra, meus irmãos, mas será atingido no mundo vindouro. Amém? Esse nível será atingido no mundo por algumas pessoas, né, irmãos? Amém? Então, aqui nós vemos um resumo, né, da Nefesh. Nefesh, alma vital animal, sobrevivência e instintos. Isso tem muito a ver, irmãos, também, você repara que o Apocalipse, ele chama o império do anticristo de o império da besta. Amém? Por que que o Apocalipse, em mais de uma dezena de versículos, chama o reino do anticristo e o próprio anticristo de a besta? Porque ele, o anticristo, ele é movido somente sobre o primeiro nível. Amém? É como se fosse um animal, é uma alma animal. Amém? Então ele não atinge um nível superior. Amém? E vai subjugar a humanidade nesses níveis. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus irmãos, vamos aqui agora, antes, e nós vimos ontem também que nós estávamos conectando, amém? A semelhança da Yeridá, que é o quinto nível, com o arrebatamento. Então, nós vimos ontem, meus irmãos, fizemos esse quadrinho, colocamos para os irmãos, amém? Que esse quinto nível, ele vai se iniciar com o arrebatamento, mas, obviamente, aquelas pessoas que durante a grande tribulação também forem salvas, também alcançarão o quinto nível, que é a Yeridá. Por quê, irmãos? Veja bem, o arrebatamento é uma transição da existência terrena do justo para um estado espiritual glorificado. Na Yeridá, a alma do justo transcende o mundo físico e se une totalmente a Deus. Você veja bem as semelhanças. No arrebatamento, o corpo do justo é transformado e glorificado. Na Yeridá, o justo atinge o nível mais alto da alma, acima do mundo material. Então, você veja bem que ele não faz parte do mundo material. No arrebatamento, a separação entre os justos e o mundo terreno. Na Yeridá, representa uma conexão absoluta dos justos com Deus, separada do mundo físico. E o arrebatamento acontece em um momento escatológico determinado por Deus, quando da chegada do Messias. E a Yeridá é plenamente revelada na era messiânica, ou seja, quando da chegada do Messias. Amém? Então agora nós vamos ver, meus irmãos, versículos na Bíblia de cada um dos níveis, amém? Da alma. Então veja bem, os 5 estágios da alma do judaísmo e os paralelos no Novo Testamento. Amém? Os 5 níveis da alma, nós já lemos aqui e falamos com os irmãos. Amém? Vamos agora fazer os versículos aqui no Novo Testamento de cada nível da alma. Primeiro nível, Nefesh. Esse nível, no judaísmo, é um nível mais básico da alma, como eu mostrei para os irmãos, que ele é responsável pelas funções biológicas e pelos instintos. Representa a vida terrena e os desejos físicos. Esse nível, Yeshua, ele fala ali, meus irmãos, em Mateus, capítulo 6, verso 25, quando Yeshua diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, Nefesh, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E Yeshua ensina que a Nefesh, que é a vida física, não deve ser a prioridade máxima, pois existe algo maior. Então ele diz para a pessoa aqui, Yeshua, irmão, ele fala, quando nós lemos aquele versículo 25 do capítulo 6, inúmeras vezes já passamos por esse versículo, já comentamos aqui, e Yeshua está falando da Nefesh, que é o primeiro nível, que muita gente fica ansioso por causa desse nível mais básico. Amém? Mas Yeshua, na continuidade do versículo, ele vai dizer que o Pai que está no céu cuida de nós, né, meus irmãos? E a nossa tranquilidade é que o Pai é que cuida dessas nossas necessidades mais básicas. Louvado seja o nome do Eterno.
O segundo nível, meus irmãos, é a rua, amém? Que é o espírito emocional. No judaísmo, a rua está associada às emoções, moralidade e ao discernimento entre o bem e o mal. É o nível da alma que responde ao chamado de Deus e é transformado pelo Espírito do Eterno. Amém? Em João, capítulo 3, verso 8, vai ser falado, e Yeshua ele vai falar tanto da rua terreno, como da rua espiritual. Então, ali em João, capítulo 3, verso 8, Yeshua diz assim: o vento, que é a rua, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí é o rua do Eterno, o Espírito do Eterno. Amém? Isso está ali, irmão, naquela passagem que ele está conversando com Nicodemos. Amém? E ele diz que aquele que é nascido do Espírito, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, ou seja, porque ele é governado pelo Espírito do Eterno. Amém? Mas ele usa a palavra rua, amém, como vento. Ali você observa, Yeshua usa a palavra grega pneuma, que equivale a rua em hebraico, para descrever a ação do Espírito de Deus na transformação espiritual do homem. Então você vê bem, meus, o que aí já está havendo uma transformação, amém? Dada pelo Espírito de Deus. O terceiro nível, meus irmãos, é a Neshama, amém? Esse é um nível mais importante, que já leva à conexão com Deus. A Neshama é o nível da alma que busca a sabedoria divina e a conexão espiritual com Deus, relacionado ao entendimento profundo das Escrituras e à vida espiritual consciente. Amém? Então você vai observar, irmão, que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala da Neshama em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, quando ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo aí, Paulo fala, referindo-se a Neshama. Amém? Por isso que Paulo ensina, meus irmãos, que os crentes podem acessar um nível de espiritual elevado, de entendimento, aliando sua mente à sabedoria divina, conceito semelhante a Neshama. Amém? Então, Paulo, ele chama ali o povo de Corinto e introduz esse conhecimento de que nós podemos nos conectar no nível espiritual elevado com Deus. Amém? Então, ele chama nós aqui também para nós buscarmos essa conexão. E como que eu consigo essa conexão, meus irmãos? Meditando na palavra de Deus, meditando na Torá do Eterno, meditando no Evangelho de Yeshua. Ali o Espírito Santo vai fazer que a nossa alma se conecte com Deus, num nível Neshama. Louvado seja Deus. Depois, Raiá, meus irmãos, louvado seja Deus. No judaísmo, meus irmãos, refere-se a uma conexão profunda. Você vê que essa conexão da Raiá é mais profunda do que a Neshama. O Raiá é um nível transcendente da alma que permite experiências profundas, relacionado à experiência mística e à comunhão direta com Deus. Veja bem o que Paulo fala em Gálatas 12, 20, meus irmãos, que é um dos versículos chaves aí do Novo Testamento, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa, meus irmãos. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele está dizendo que ele está tendo ele vive já uma experiência elevadíssima com Deus, com Yeshua. Amém? Porque ele diz: eu já estou crucificado com Yeshua e vivo não mais eu, mas Yeshua que vive em mim. Então, quando Yeshua vive em você, meu irmão, minha irmã, as suas decisões, elas já são regadas por uma comunhão direta com Deus. O mundo nem pode compreender o que você fala, mas o Espírito de Deus testifica na tua vida. E aqui nós vemos, meus irmãos, Paulo falando, ele descreve aqui um estado de conexão tão profunda com Deus que sua identidade individual é transformada. Esse conceito reflete o nível de Raiá. Amém? Vamos agora, meus irmãos,
para Yeridá, que é o texto que nós lemos inicialmente. Amém? Que é a unidade suprema com Deus. Yeridá é o nível mais alto da alma, representando a união total com Deus. No judaísmo, meus irmãos, acredita-se que esse nível será plenamente revelado no mundo vindouro. Amém? E é isso que Yeshua fala aqui em João, meus irmãos, capítulo de número 17, verso 1, 23, quando Yeshua fala assim, para que todos sejam um. E Yeshua está fazendo uma oração ao Pai. João 17 é a oração sacerdotal de Yeshua, todo o capítulo 17. E ele está falando com o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, irmãos, quando é que nós vamos ser um com Yeshua e um com o Pai? Isso nós vamos ver no livro de Apocalipse, meus irmãos. Quando Yeshua diz, né? Ao que vencer, farei que se assentem comigo no meu trono, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono. Isso acontece ao que vencer, ou seja, aquele que for arrebatado, aquele que for trasladado. E o próprio judaísmo tradicional diz, irmãos, que a Yeridá só pode ser alcançada, meus irmãos, numa união total com Deus e no mundo vindouro, que ainda não chegou. Amém? Então, o próprio judaísmo, ele revela, e Yeshua também fala nisso aqui, que ele é o nosso rabino maior, ele diz, irmãos, Yeshua, que nós iremos ser um com o Pai, assim como ele é um com o Pai. Então, Yeshua, ele fala sobre a união perfeita entre Deus e os fiéis, refletindo o conceito de Yeridá, a fusão completa com o Criador. O apóstolo Paulo fala nisso também em vários momentos, meus irmãos. Você observa que o apóstolo Paulo, ele tem um momento lá na carta aos Coríntios, que ele fala que nós seremos um com o Pai e com Yeshua. Aleluia! Por quê, irmãos? Esse é o objetivo, meus irmãos. É o nosso objetivo. Chegar a esse nível, quinto nível. Amém? O quinto nível, meus irmãos, só vai atingir aqueles que forem arrebatados e aqueles que também forem salvos durante a tribulação. E Israel também vai atingir o quinto nível quando eles se reconhecerem Yeshua lá no final da tribulação. Mas, irmãos, esse quinto nível é só alcançado quando há essa comunhão total. Aleluia! A esse quinto nível, você observa que até quem tem o quarto nível, ele fica para se submeter à situação do anticristo. Mas o quinto nível, ele vai além. Vamos ver aqui, meus irmãos. Caiu a rede aí? Amém? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos aqui, meus irmãos. Nós vemos aqui, então, a unidade suprema com Deus. Amém? É o quinto nível. Veja bem agora, meus irmãos, essa conclusão importante. A Nefesh, vida básica e desejos básicos. Mateus, não andeis ansiosos pela nossa vida. Então, quando a pessoa, você está ansioso pela tua vida, está no nível básico, meus irmãos. Você não pode ficar ansioso pela sua vida. Você tem que estar no nível mais elevado. Louvado seja Deus. O nível mais elevado você já vai ter aqui na rua, que é um espírito emocional, a moralidade. Então, o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia! E você vai ter que elevar também, nós elevamos nosso nível. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós, irmãos, obedecemos a palavra de Deus, quando nós fazemos as nossas 3 orações, porque não são nossas, são orações que o profeta Daniel, por causa de Shaharit, Minhai e Arvit, foi lançado na cova dos leões. Então, meus irmãos, nós vemos que a própria Bíblia nos manda, e Yeshua também fala sobre Parashá e Haftará. Se você examinou Parashá e Haftará no Shabat, Yeshua diz ali, irmão, na parábola do rico e do Lázaro, que você vai ser livre do inferno, meu irmão. Então, você, para ser livre do inferno, tem que examinar Parashá e Haftará, meus irmãos, no Shabat. Aleluia! E aqui você, ou vai examinando também durante a semana, pode também, as aliote. Aqui você já tem no nível de raiar, meus irmãos, já é uma experiência muito conecta, muito profunda. Quando Paulo diz, Cristo é que vive em mim. E a união total, irmãos. Isso virá só para um grupo de pessoas. Amém?
Não é todos os seres humanos que vão atingir, muito pelo contrário, serão pouquíssimos, porque é todos aqueles que forem encontrados dignos de adentrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Então, porque Yeshua fala ali em João capítulo 17, verso 21, que eles todos sejam um como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti. Amém? E eu vou colocar aqui mais alguns versículos, meus irmãos, também do Antigo Testamento, que fala sobre esses níveis. Amém? Os níveis, você já sabe o que significa. O nível alma vital, nível básico, no Antigo Testamento, vamos ali na Torá, em Levítico 17, verso 11, quando é dita assim a palavra da Torá, porque a vida, a nefesh, da carne, está no sangue, e eu voludei sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Aí nofshopteim, por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então aqui nefesh está diretamente ligado ao sangue, mostrando que esse nível da alma representa a vitalidade biológica do ser humano e dos animais também. O segundo nível também, irmãos, aqui no Antigo Testamento, rua, que de antigo não tem nada, eu já falei para os irmãos, é um testamento só, né, meus irmãos? O novo é renovado, o antigo. Amém? Então, a rua, meus irmãos, ali significa vento espírito, como está no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, 27, quando diz assim, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Você vê que Deus, ele sempre usa a rua terrena para falar do espírito dele mesmo. Amém? E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Você vê que é uma escala. Quando você anda na palavra de Deus, guarda os mandamentos do Senhor e o observa, você já entra no nível melhor, irmão. Você já vai para o nível rua. Amém? Você já está caminhando, já está elevando o teu nível de alma perante Deus e perante os anjos. Louvado seja Deus. Amém? Veja bem, vamos no terceiro. Terceiro aqui também no Antigo Testamento, Neshama, né, que é a sabedoria divina, compreensão espiritual, está ligada à capacidade humana de refletir Deus e as Escrituras. Escritura, exame da Torá, exame do Evangelho de Yeshua, tem que ser feito, meus irmãos, todo dia. Amém? Para você ter esse nível de alma terceiro. Se você não examina a Escritura, fica muito difícil você ter essa compreensão espiritual e a sabedoria divina. É o que diz aqui Jó, no livro de Jó, capítulo 32, verso 8, que diz assim, na verdade, há um espírito no homem, que é a rua, que é aquele nível segundo, e a inspiração, que é a Neshama do Todo-Poderoso, o faz sábio. Então, irmão, a Neshama já vem ser dada por Deus. É um sopro divino que concede sabedoria, diferenciando os homens dos animais, mas muito mais do que isso, uma sabedoria de conexão com Deus. Raiá, meus irmãos. Já vamos aqui, raiar um nível de intuição espiritual, conexão direta, é uma conexão profunda. Vemos aqui, irmãos, o rei Davi, em Salmo 63, versículos 3 e 4, quando ele diz assim, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, Raim, os meus lábios te louvarão, assim te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi expressa aqui uma conexão profunda com Deus, sugerindo que algo mais elevado do que a vida física, um nível de alma que transcende o material. Esse quarto nível, quando você tem experiências com Deus, Deus que entrega sonhos, Deus que entrega revelações, mas você, para ter essa experiência, é examinando a palavra de Deus e orando, meus irmãos. Você tem que orar. Não é, você tem que orar Shaharit, Mirahavit, mas também tem que orar as tuas orações particulares com Deus, porque é através dessa conexão com Deus que você vai elevando para o nível 4. Amém? E o nível 5, meus irmãos, que é Yeridá, nós vamos ver aqui o versículo, né, meus irmãos, que está aqui em Deuteronômio. Amém? Você observa que quando nós falamos assim, Shema Israel, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, é um, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, nafsherá, e de todas as tuas forças. O Shema expressa o conceito de Yeridá, um amor e devoção a Deus tão profundos,
que resulta uma unidade total com ele. Amém? E nós cantaremos, nós citaremos não só o Shema na Shacharit e na Arvit, mas citaremos o Shema também no dia que Yeshua vier levar o seu povo. Amém? Porque nós ficaremos em união completa, total com o Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Então aqui faz exatamente, meus irmãos, um resumo, amém, do Antigo Testamento, a Nefesh, que é a vida e os instintos, está em Levítico 17:11, porque a vida está na carne, depois o espírito emocional, moralidade, você eleva o teu padrão através do estudo da palavra de Deus, da oração, do jejum, e porei dentro de vós um espírito novo, depois você aumenta esse nível. Em Jó diz, a inspiração Neshama do Todo-Poderoso faz sábio, porque essa Neshama vem de Deus. Raiá, o rei Davi, ele fala de algo superior a Neshama, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, Davi vive algo maior. E a união total com Deus é o próprio Shema, meus irmãos. Amém? Quando nós examinamos o Shema, nós temos ali uma comunhão total com Deus. E vamos aqui, irmãos, mais um exemplo de Yeridá no Novo e no Antigo Testamento. Amém? No Antigo Testamento, você ainda tem de Yeridá aqui no Antigo Testamento, em Salmos 139, vamos aqui, no Novo Testamento primeiro. Yeridá, que é o quinto nível, né, irmãos? Mais um exemplo está em Colossenses, capítulo 3, versos 3 e 4. Paulo diz assim, esse nível que só os trasladados terão. Paulo diz, porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha que lindo, meus irmãos. Isso aqui vai ser o quê? É o Yeridá. É aqui o conceito profundo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que é a completa fusão nossa com o Criador, e nós nos manifestaremos com ele em glória, meus irmãos. Isso ocorrerá quando Yeshua vier buscar o seu povo, meus irmãos. Amém? E também no Antigo Testamento, no Salmo 139, onde, meus irmãos, é falado, né, pelo salmista que não tem como fugir ele das coisas de Deus, porque ele está muito unido. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, irmãos, nós vemos aqui todos esses aspectos aqui, amém? Relacionados aos níveis da alma, para que nós saibamos que a receita bíblica para você aumentar o nível, ter um nível de comunhão com Deus, irmão, porque não tem como pular esses níveis. Você tem que ir passando de um nível para o outro. Amém? E você tem que estar no quarto nível quando Yeshua vier buscar o seu povo. Ou seja, você tem que ter comunhão, leitura da Torá, leitura do Evangelho, orando, amém? Cumprindo as festividades do Eterno e guardando o Shabat, que é a primeira festa do Eterno. Então, meus irmãos, você tem que estar linkado com Yeshua, porque Yeshua, meus irmãos, ele falou claramente, ali, meus irmãos, em Lucas capítulo 16, verso 17, que é mais fácil passar o céu e a terra, como você pode ver aqui comigo, meus irmãos, no Evangelho de Lucas. Amém? Lucas capítulo 16, verso 17, meus irmãos, e Yeshua diz assim, ó, tá aqui em cima. Amém? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei de Moisés. Então, irmão, Yeshua está dizendo que é mais fácil destruir o lugar onde ele mora na glória do que cair uma letrinha da Torá, irmão. Então, nós temos que ter muito cuidado com todos os mandamentos da Torá e com o Evangelho de Yeshua, porque eles estão mais firmes do que até a habitação do Eterno no céu. Amém? Então, irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração, ao meu coração. Vamos cumprir o nível que estamos e subir de nível, meus irmãos. Estuda a Bíblia, estuda a Torá, leitura de Torá, leitura do Evangelho de Yeshua, carta de Paulo também, para que teu nível e o meu nível estejamos no ponto adequado quando Yeshua vier buscar o seu povo, o nosso povo. Amém e amém.